Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna. Finalmente neste campeonato brasileiro, tivemos uma vitória do Sport na Ilha do Retiro, né? E quis o destino que fosse com um adversário onde o Sport tem uma história muito bacana na Ilha do Retiro. Uma história de muitas conquistas, inclusive um título nacional que foi em cima do Corinthians. Vamos estar falando da importância dessa vitória do Sport em cima, né, do Corinthians, com o gol do Mateuzinho. E detalhe, tá? Teve 2 gols que foram anulados, né? E a minha visão foram bem anulados. Eu vou falar nisso aqui, nesse pós-jogo dessa vitória do Sport. Voltou a vencer, o pulso ainda pulsa. Antes de mais nada, pedir pra você, ó, se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente. Estamos trazendo conteúdo pra você todo santo dia, pra você ficar munido de informação, até com a voz voltando ainda. Então, escreve aqui, dá essa moral pra gente, que você não vai se arrepender, tá? Vamos estar falando sobre esse jogo, porque esse jogo era um jogo onde existia uma preocupação muito grande. Vou segurar o microfone aqui. O Sport, ele não tinha o Lucas Lima para essa partida, né? Que é um jogador muito importante. E paralelo a isso, o Daniel Paulista tinha um rumor de que ele poderia escalar o Johan, um jogador que absolutamente não rendeu nada o ano inteiro, e é um jogador, né, que a torcida não gosta mais. É uma torcida que não tem mais é um jogador que não tem mais a empatia do torcedor, não tem mais paciência. E o Daniel escalou esse jogador. E eu quero falar uma coisa aqui antes de falar do jogo. O Daniel Paulista, ele é isso, tá? Ele é muito de treino. Se ele enxergar no treino que tem um jogador da posição que tá disponível, que tá treinando bem, ele bota pra jogar. Esse é o estilo do Daniel Paulista de ser. É a forma dele jogar, muito na meritocracia. É muito no merecimento, na visão dele. Na visão dele, o Johan merecia ter titular. E foi um jogo horrível do Johan, não quero nem falar tanto do Johan. Ele fez mais uma partida muito ruim mesmo. Então acho que foi a única escolha errada do Daniel Paulista falando desse jogo aqui, tá? Falando do jogo do início da partida, o Corinthians não fez absolutamente nada. É importante a gente deixar claro isso aqui, tá? O Sport foi senhor da partida o jogo inteiro. Óbvio, em alguns momentos, o Corinthians criou algumas jogadas, tentou criar um volume de jogo, colocou uma bola no travessão no final do primeiro tempo, mas tirando isso, não teve nada. O Sport foi um time dominante, principalmente no meio campo. Pra mim, na minha visão, você pode discordar, fica à vontade, já comenta aí quem foi o melhor jogador. Pra mim, o Zé Lucas fez uma partida primorosa, defensivamente ajudando muito, ofensivamente criando as jogadas, que na teoria era pra ser um jogador na função do Lucas Lima, que seria o Johan, mas não teve esse jogador. Então o Zé Lucas, ele meio que puxou a camisa e falou, ó, eu vou puxar essa atitude aqui. Eu vou ser o jogador que vou buscar a responsabilidade de criar jogadas. E criou várias jogadas e fez um gol. Logo no início da partida, só que foi um gol anulado. Segundo a arbitragem, acho que foi o lateral do Sport, acaba tocando na bola, participa da jogada, estava no impedimento, o juiz anulou. Então o Sport foi o senhor da partida. Criou volume de jogo, criou possibilidades, e o Corinthians jogou defensivamente. Óbvio, o Sport ainda é um time que peca bastante na parte ofensiva, porque carece de peças, né? Não vão chegar mais, afinal de contas, a janela já fechou. Mas o Sport foi um time dominante. Um time que criou várias possibilidades no primeiro tempo de fazer ali o gol, mas acabou saindo no primeiro tempo 0-0. E veio o jogo, como eu falei, o Sport foi dominante no primeiro tempo. No segundo tempo, ou melhor, desculpa, né? No primeiro tempo ainda, acredito, o Derek acaba fazendo um outro gol. E fugiu agora se foi no primeiro ou se foi no segundo tempo. Comenta aqui. Mas também foi anulado. E esse foi bem anulado mesmo, tá? E o Sport criou essas duas jogadas, mas não conseguiu, naquele momento, vencer a partida. Acho que travou um pouquinho aqui o áudio. Se travar, vocês vão perdoando aqui. É a minha imagem que tá meio burrada aqui da internet da Ilha do Retiro. Mas no segundo tempo, o Sport manteve o mesmo esquema. O Sport manteve a mesma pegada, né? E, meus amigos, é aquilo que a gente sempre fala. Quando o Sport entra em energia com a sua torcida, cria jogadas, defensivamente tá bem, as coisas acontecem. E foi o que aconteceu, né? Numa jogada sensacional do Mateuzinho individual, ele abre o placar e dando números finais à partida, né? Que foi um golaço.
Ele corta dois zagueiros, deixa o zagueiro no chão. Olha, bate de canhota no meio do gol. O Hugo nem se mexe, fazendo ali 1-0 pro time do Sport. E o Corinthians, depois desse gol, tentou criar o volume, tentou cruzamento na área, tentou e teve mais a posse de bola, o que é natural. Um time que está perdendo no final do jogo, ele acaba buscando criar mais volume de jogo. Mas nada que pudesse ser algo onde a gente visse, né, que o Sport ele sofreria. Ele sofreria. Inclusive agora, nesse momento, a torcida do Corinthians está ligando sinalizador aqui, que é proibido. O que já é uma coisa que possivelmente o árbitro vai parar a partir daqui. Mas a verdade é que não teve nada que o Corinthians fizesse que mostrasse que era um time que poderia acuar o Sport. E aí é o ponto que me dá raiva, né? Porque esse equilíbrio que o Sport teve, se existisse esse equilíbrio o jogo inteiro, talvez hoje a gente tivesse o Sport em uma situação até melhor no Campeonato Brasileiro. Porque realmente o Sport foi um time que jogou bem. Assim como jogou bem contra o Santos, assim como jogou bem com outros times, que acabou levando empate no final. A gente não viu isso hoje, a gente viu o Sport equilibrado o jogo inteiro. O pulso ainda pulsa, né? Mas é bem complicada ainda a situação do Sport. Eu acho que o Sport deveria olhar agora metas pequenas, como tentar passar do Fortaleza na tabela, tentar sair da lanterna, sabe? O Sport no segundo turno vem fazendo uma campanha melhor do que o primeiro turno. Não é melhor a ponto do Sport escapar do rebaixamento? Não é. Mas acaba mostrando pra gente que existem caminhos, existem mecanismos. O Sport enfrentou um time hoje com vários desfalques. O Corinthians não tem o Garro, o Corinthians não tem o Memphis Depay, mas era o Corinthians, era um time entrosado. É um time que vive um momento melhor do que o do Sport, né? Bem melhor do que o do Sport, diga-se de passagem. Mas o Sport conseguiu entregar, né, um bom futebol. Para mim o Sport foi bem. Eu acho que o Daniel Paulista, ele errou na escalação do Johan, mas ele acerta quando ele troca uma peça pela outra. Talvez, se ele tivesse mantido, colocado um terceiro volante, o Sport não tivesse jogado da forma que jogou. Então, o Sport consegue, para mim, uma vitória importantíssima. O Sport, para mim, consegue fazer um resultado que, além do resultado, a performance foi mais importante do que o resultado. Eu acho que isso, Cláudio, vencer na ilha novamente é maravilhoso, né? Não dá pra gente fugir disso, né? É uma energia que a gente não via há muito tempo, né? Mas eu acho que a performance que o Sport teve no jogo, eu acho que é de se exaltar, e eu acho que o nome, o sobrenome é o Daniel Paulista, conseguiu escalar bem o time e o time conseguiu vencer o Corinthians. Eu quero saber a tua opinião, comenta aqui o que você acha. Tô falando bem perto da câmera aqui porque a torcida do Corinthians soltou o sinalizador aqui e aí criou um problema gravíssimo. Quer saber a tua opinião? Comenta aqui. Daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo. Um abraço. Finalmente o Sport venceu. É nóis. Tchau, tchau.